Mas ainda você tá chorando? É só um animalzinho. Tinha que se calar. Eu nunca me permiti a viver, porque diziam que tem que ser forte. E neste processo eu fui me reerguendo, né? Por conta desses conhecimentos. Tive um outro relacionamento que me trouxe vida, né? E aí foi onde eu consegui acessar o meu amor. Se não conectar com você. Comigo. O amor, o auto-amor. O auto-amor. Exatamente. E você conseguiu enxergar que eu posso amar o outro, mas primeiro me amando. Exato, né? Então, eu comecei a acessar um amor em mim que nem eu sabia que eu tinha. E aí, eu comecei a ter potência em todas as áreas da minha vida, né? Porque é como se o outro, através do outro, eu também conseguisse reconhecer em mim coisas que eu não via e eu não reconhecia. E então aí foi uma fase muito importante, né? Foi uma fase de construção, né? Conhecer uma Ednilce que eu não conhecia, né? Então aí as coisas foram acontecendo, né? E aí a transição mesmo aconteceu quando esse relacionamento se rompe. Do teu marido. Não. Do segundo. Do segundo que você relacionamento, acessou. que você percebeu que a sua importância independia de qualquer coisa. Exato. Que a fonte desse amor era sou sua. eu. É. Sou eu. E aí acabou e tudo bem. Né? E você percebeu que você continuou que era forte. Não, então esse segundo relacionamento ele me trouxe vida, e onde eu consegui ver ressignificar os outros pilares neste processo, e trabalhando junto com todos os outros conhecimentos da vida de uma forma mais profunda que eu não tinha. Então, mais uma vez, parecia que tudo já estava sendo construído novamente, né? Só que, neste processo, este relacionamento se rompe. Só que, ao romper, eu vi que, na verdade, estava faltando este auto-amor. Eu acessei o amor. Mas não sabia que era a fonte. Ainda. Mas eu não sabia. Você achava que era ponte, descobriu que era a fonte. Exato. Então, essa ruptura de vínculo, que acessei um amor potente, foi para que eu, num processo de reconstrução, acessasse o meu auto-amor, quem eu sou, que é o amor da fonte. Sim. Né? Que aí é onde você começa a se conectar com algo que é verdadeiro, potente, que ninguém te tira. E é deste lugar que a gente consegue transbordar para o outro, né? Mas, só que falando é lindo, mas passar pelo processo é difícil. Foi muito difícil, porque eu acessei uma dor que eu nunca imaginei que eu iria acessar. Eu me senti devastada. Eu me senti... é devastada, não tem outra palavra. Tem sido muito né? difícil mesmo. Não, né? mas é interessante você estar falando, porque todas as vezes que você se refere a isso, me dá sempre a sensação de... O parto é uma coisa dilacerante, dolorosa, mas a gente nasce uma vida, né? Então, Exato. Eu acho que nós renascemos algumas vezes durante através a vida da material. Dor também. Né? Muito. E eu acho que, geralmente, o gatilho sempre é alguma coisa dolorosa. Sim. Não vejo, assim, eu também. Não interpreto nem dor como, é dor. Eu sempre pergunto, tá um processo de renascimento. E tem uma coisa na minha vida que sempre foi assim, de 10 em 10 anos eu refaço, ou então eu acrescento coisas, não fecho caminhos, mas abro outros e deixo as coisas rodando em paralelo. Isso para mim era uma coisa muito certa. De 10 em 10 anos eu falava, está na hora de mudar.
tá na hora de mudar. Mesmo Sim, estando tudo bem. Mas é como se eu tivesse, é como se fosse uma fonte que tem mais caminhos para abrir. sim, E que não está muito no meu controle, né? exato. Não está, né, no nosso controle Não, isso. e não é se você faz isso ou aquilo, é uma coisa de sentimento, é sentir, não é estabelecer regras e cumprir. Não vai por ali. E aí foi onde eu aprendi na dor, aprender a viver através do sentir. E sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E isso é muito doloroso para a mente, né? A mente quer o controle, Que é segurança. quer segurança. Uhum. E naquele momento, eu falo que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o luto, mas todas as falas que eu recebo são falas que eu dizia, né? Eu falava para mim mesma e sentia. E era uma dor desvalidada. Porque muitas pessoas trazem e falam, mas ainda você está chorando? É só um animalzinho. E eu às vezes eu ouvia, mas você tá mal assim? Mas é só um relacionamento, né? Então tinha que se calar, né? Só que ninguém conseguia entender como ninguém consegue, por isso que é a dor. Porque o luto é o quê? É a ruptura de um vínculo Com certeza. muito importante, não necessariamente é a morte, Uhum. né? Às vezes a gente sofre um luto quando você... A gente tem muitos lutos De um durante a trabalho. vida. Sim. Uma uma empresa, de uma amizade. amizade, né? E uma coisa importante isso, né? Que vai fazendo um pouco do sistêmico. Eu fui tendo rupturas ao longo da minha vida sempre, de pessoas, amizades, né? De empregos, enfim. Lugares. Faz lutos Lugares. de lugares. Exato, de lugares. E eu nunca vivi. Uhum. Eu nunca me permiti a viver, porque diziam que tem que ser forte. Né? Seja forte, né? Siga, tem que seguir. Né? Então, é aquela... então, acho que eu nunca tinha aquela... Me permitir acessar aquele sentimento. Né? Então, também quando ele veio, aí ele veio muito intenso. Porque tudo que a gente não vive e não dá vazão, ele vai ficar, eu falo que fica no iCloud. Fica na nuvem. Fica na Uma nuvem. hora baixa. Uma hora vai vir. Faz o download. Uma hora vai chegar. Por isso que é importante a gente, né, viver. Então e aí juntou, né? Então, com a ruptura deste vínculo que eu julgava, né, onde eu era fonte da minha alegria, da minha vida, era meu oxigênio. Hoje eu acho que eu falava até isso, era o oxigênio, era uma relação disfuncional, hoje eu vejo, né? Mas, Com enfim. certeza. Dependência. Exato. Hoje, para mim, é muito Dependência. claro. Dependência. Né? Muito claro. Mas que na época você só sabe acessar a dor, né? E aí veio, depois de 4 meses, e esse meu luto, ele durou 1 ano e meio, mas de sentir dor física. Uhum. Acordar e dormir com dor. Uma dor física. Física, eu falava. Psíquica Que manifestada em Em dor. forma de dor. Exato, Física. psíquica, É. emocional, mas Manifestada em forma de dor mesmo. de dor física. E aí eu conseguia entender as pessoas que pensam muitas vezes até em tirar a sua própria vida. Né? Eu recebo muitas pessoas que falam isso. Eu quero morrer junto com o meu animalzinho. Uhum. E eu tive até que fazer uma formação em luto dentro da psicologia, não para atender, mas para o que eu falo quando chega nesta abordagem, para poder como encaminhar para os profissionais. Com certeza. Né? Até Porque para chegam identificar. para poder pra identificar ver se esse grau de luto não está exacerbado numa Exato, depressão. exato. Porque tem o luto fisiológico, tem o tempo, tem tudo direitinho, mas começou a perdurar, Exato. ou a intensidade ultrapassou todos os limites,
A gente já tem um quadro de depressão com muito risco, Com né? muito risco. Então, até tem alguns profissionais que, assim, alguns psiquiatras, alguns psicólogos, que aí olha, eu já Entendi. encaminho, porque o meu atendimento é um atendimento único, é uma coisa muito pontual, né? E depois, mas eu identifico Você e abre dou, o caminho eu pra... abro o caminho, falo, olha, porque a pessoa, ela não valida, né? Que ela não valida que ela tá com essa dor e que essa dor é real. Ela acha que ela tá com um problema. Ela fala, nossa, e aí é onde quando ela às vezes vê o perfil e vê outras pessoas até com dor, ela se identifica, ela fala, nossa, não sou só eu, que bom, porque ela acha que ela tem um problema, né, pela dor que ela sente pela perda do seu animalzinho, né? Então esse processo, né, mas voltando ali, né, então foi muito doloroso, fiquei 1 ano e meio neste E aí você se processo. identificou, percebeu assim, lá com os cachorrinhos, como na minha vida, na vida de uma pessoa, olha os lutos ali Porque eu e ainda nem nunca foi trabalhava. acolhido. Exato. Quando as pessoas chegavam e falavam, mas é só um cachorrinho. Exato. A eutanásia dele, não é nada demais. Exato. Isso me mata. Exato. Deus me livre. Pois é, e isso ainda tem todo um contexto neste processo, mas isso ainda foi tudo antes de trabalhar com o Isso. luto. Eu tive que acessar, por isso que eu falo, olha como a gente vai sendo preparada, né? Neste caminho, quando a gente entra no nosso Dharma, quando a gente vai para o sentir, eu acho mais profundo até, quando a gente vai trabalhar a partir da alma, né? Porque no olhar, né? Eu vou lá com o meu coração. Claro, tem a técnica, mas eu tô lá disponível de uma outra forma, porque eu sei o que aquela pessoa sente, né? Então eu dou o meu ouvido, a escuta. E eu não tinha noção do quanto a escuta ela é curativa. E eu não tive essa escuta, para dizer que não, a minha médica, a psiquiatra, a analista, aí foi onde eu comecei o autoconhecimento, né? Nesse processo, Sim. na primeira semana, eu já tive que ir realmente, né? E eu só... ela queria até me medicar, mas eu falei, não, eu sei que isso aqui é uma dor da minha alma, eu vou sustentar. Se eu precisar, eu grito, eu falo. Se eu precisar, eu grito, tudo bem, eu tô consciente, assim, até onde eu aguentar, ela, ok, me acompanhando muito, né? Mas até me perdi onde a gente estava falando. E nesse processo de dor, assim, aí as coisas foram... encontro com a sua psiquiatra, com a terapia. Com a terapia, fui indo pro autoconhecimento. E aí as coisas... E aí, depois de 4 meses, eu fui, lógico, aliviando, mas foi ainda 1 ano e meio. E depois de 4 meses deste luto, desta dor, que ainda não tinha nada no trabalho. Eu era ainda nessa situação, era veterinária, docente, tradicional. E aí, onde veio a pandemia, depois de 4 meses. Então, eu estava ainda no meu processo ativo do luto, onde eu já não me reconhecia mais, sem ser em casal, porque foram muitos anos. E aí, 4 meses, pandemia, onde eu perdi também os meus trabalhos. Que é o que me dava o respiro. Até a minha médica, né, a minha psiquiatra falava assim, o seu trabalho vai te ajudando, né? Porque vai te desfocando. Você tá ali, você vai trabalhando, você vai ocupando sua mente. Exato. E... desabou a vida profissional, desabou a vida afetiva. A vida afetiva, né? E só que foi muito interessante, porque nesses 4 meses aí, foi onde começa o pulo como terapeuta. Os alunos que nunca me procuraram, a não ser para as coisas, né? Eles vinham, professora, hoje eu tô com um problema na minha casa, sei lá com quem. Eu posso conversar? Claro, tá bom. Eu numa dor, que eu não tava nem eu me aguentando ficar de pé na minha dor. Eu ia pro banheiro no intervalo, porque e aí, ele vinha, falava. E eu conseguia
ter empatia, me conectar com ele. E saber aquela dor que ele estava sentindo. Mesmo ali. que fosse diferente para outro assunto, mas eu conseguia me conectar. E ali eu estava entregue. E naquele momento, uma palavra que eu acho que saía muito também do meu coração, aquilo ajudava o aluno, sem eu saber. Mas de uma forma muito consistente, porque depois de uns dias, ele vinha e falava agradecendo. Professora, olha o que você me disse, me ajudou muito, muito obrigada. Isso foi acontecendo. E aí eu percebi que quando eu estava naquele momento, a minha dor sumia. E eu falava, não é possível. O que é isso? Por que a minha dor some? E eu quero fazer mais disso. Não por minha dor sumir, mas aquilo fazia bem para o outro, fazia para bem você também. Pra mim, trazia sentido, muito sentido. E aí eu falei, bom, e aí foi caminhando a um ponto de eu falei, é isso que eu quero fazer. Quanto mais ajudar o outro, mais grato eu tô ficando e melhor eu também tô me curando. Eu estou me curando enquanto eu ajudo o outro. Se você tem diagnóstico TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.